Fred Vasseur, chefe da equipe, e Lewis Hamilton, 7 vezes campeão do mundo, não falam a mesma língua quando o assunto é: qual é o verdadeiro problema da Ferrari? O choque de opiniões é só a ponta do iceberg. O que está vindo à tona agora pode ser o prenúncio de uma bomba que está prestes a explodir em Maranello. Hamilton usou o rádio para reclamar dos freios, criticou a ausência de atualizações e ainda revelou que não consegue pilotar o carro como gostaria por causa da suspensão traseira, um detalhe técnico que vem limitando seu desempenho desde a desclassificação em Xangai. Mas, para Fred Vasseur, o buraco é mais embaixo, e ele não está disposto a colocar a culpa nos engenheiros, muito menos a assumir que falta evolução no carro. Segundo ele, o problema da Ferrari não é falta de atualização, é erro operacional. Vamos falar o que ninguém tem coragem de dizer. Tem algo estranho acontecendo dentro da Ferrari. Desde que Hamilton chegou, já ficou claro que ele não é a prioridade no desenvolvimento. Leclerc, homem da casa, criado desde os tempos de base pela Ferrari, tem recebido mais suporte, mais liberdade e, aparentemente, mais paciência. Já Hamilton está constantemente reclamando que não pode guiar o carro no limite porque a suspensão traseira não foi atualizada. Por que essa peça vital ainda não foi trocada? Será que a Ferrari está deliberadamente atrasando as melhorias no carro de Hamilton para garantir que Leclerc continue como o rosto da escuderia? Se for isso, estamos vendo não só uma guerra de bastidores, mas um escândalo de bastidores, um boicote disfarçado de planejamento técnico. Vasseur disse que esse problema não existe e que todos estão empurrando na mesma direção. Mas quem acompanha a Fórmula 1 sabe, quando um chefe começa a dizer que está tudo sob controle, geralmente é porque o controle já foi perdido. A Ferrari está vendo 2025 escorrer pelos dedos. São erros de estratégia, falhas em classificações e decisões confusas sobre quais atualizações implementar. E a declaração de Vasseur é simbólica. Ele disse que a equipe não precisa declarar quando traz atualizações. Mas se nem os próprios pilotos sabem o que o carro está recebendo, como esperar que confiem no projeto? George Russell venceu no Canadá, mas não foi cruzando a linha de chegada que ele mais se destacou. Foi na zona cinzenta do regulamento, onde o jogo de bastidores fala mais alto que o talento no volante. Red Bull tentou, esperneou, levou provas, telemetria, vídeo, depoimentos e, mesmo assim, a FIA lavou as mãos. Só que o mais chocante não foi a rejeição do protesto, foi o motivo. A FIA basicamente disse: isso aí acontece o tempo todo, vida que segue. Agora eu te pergunto, desde quando ultrapassar sob safety car é normal? A Red Bull alegou que Russell freou de forma deliberada, sem necessidade técnica, e que isso forçou Verstappen a ultrapassar por reflexo, já que não tinha como adivinhar que o Mercedes ia praticamente parar no meio da reta. E aí vem o ponto mais bizarro. Mesmo tendo ultrapassado, Verstappen devolveu a posição. Mesmo assim, Russell correu para o rádio e acusou o rival. Russell tentou armar uma penalização para Verstappen? Essa é a pergunta que ninguém no paddock tem coragem de fazer abertamente. Mas os dados apresentados pela Red Bull apontam para um padrão. Russell olhou no espelho, viu Verstappen colado e então freou. E não foi uma freada leve. Foram 30 psi num trecho onde não havia necessidade imediata de frenagem, segundo os engenheiros da própria Red Bull. E quando Verstappen reagiu instintivamente, ultrapassando por milésimos, Russell já estava relatando no rádio. Por que a FIA aceitou tão facilmente os argumentos da Mercedes? Por que considerou normal algo que claramente gerou um incidente? Outro ponto crítico dessa treta é o uso do rádio como ferramenta de manipulação. Russell sabia que ao dizer "Verstappen me ultrapassou sob safety car", a mensagem chegaria à direção de prova. Mesmo sem denúncia formal, essas mensagens são monitoradas. É um teatro, e nesse teatro, o piloto que domina a encenação tem vantagem. A Red Bull alegou isso, que Russell usou o rádio com intenção clara de provocar uma investigação. A FIA, no entanto, respondeu dizendo que não viu intenção antidesportiva, porque ele só estava reportando um fato. Mas e se esse fato foi forçado intencionalmente? Na prática, a decisão foi tomada antes mesmo da análise profunda. O diretor esportivo da FIA disse que frear sob safety car é normal
e os comissários apenas assinaram embaixo. Isso levanta um questionamento. As decisões estão sendo realmente investigadas ou já chegam com um roteiro pronto da cúpula? Norris joga tudo no lixo e abre crise interna com colisão suspeita contra Piastri. Ele bateu em seu próprio companheiro de equipe, Oscar Piastri. E o pior, ele tinha ritmo, ele tinha pneus, ele tinha espaço para passar limpo, mas não teve calma. Ou será que teve? E o plano era outro? Não, a análise de dados é clara. Norris vinha voando. Estava com pneus médios, 2 voltas mais novos que os de Piastri, e tinha o melhor ritmo da pista no momento. Mesmo assim, ao invés de esperar o momento certo, ele mergulhou numa brecha que não existia. Forçou, tocou, bateu e jogou fora uma das melhores corridas que já fez em 2024. Sim, a ultrapassagem no hairpin foi limpa, mas a sequência mostra outra história. Lando teve um momento claro de vantagem na reta final, colado em Piastri. E o que fez? Tentou colocar por dentro onde não havia espaço. Repara, após o toque, Lando saiu do carro, pediu desculpas e tudo parecia calmo. Piastri, como sempre, manteve a compostura. Só que a FIA não caiu nessa. Chamou os dois para depor e cravou. Norris foi o culpado. Deu punição de 5 segundos, mesmo ele já estando fora da corrida. Norris é talentoso, é rápido, mas cada vez mais se comporta como alguém pressionado demais, tentando provar algo o tempo todo. Ao invés de agir como um líder, age como um piloto à beira de um colapso competitivo. E quando isso acontece, o prejuízo não é só dele, é da equipe. No Canadá, Norris desperdiçou um pódio, jogou no lixo uma estratégia perfeita e ainda abalou o relacionamento interno da McLaren. Mas o que ficou foi um pedido de desculpas e um segue o jogo. A FIA puniu, mas o ambiente dentro da equipe parece ter ignorado. Por que ninguém está cobrando mais firmeza da McLaren? Essa é a última ferida exposta aqui. A Red Bull e a Ferrari já mostraram como lidam com conflitos internos. Com pulso, já a McLaren prefere o silêncio. Gabriel Bortoleto terminou em 14º no GP do Canadá. E à primeira vista, parece só mais uma corrida difícil para um novato em um carro limitado. Mas se você olhar mais de perto, vai enxergar o que a maioria ainda finge não ver. Tem algo muito errado acontecendo dentro da Sauber. E o problema não é só o carro. Desde que chegou à Fórmula 1, Bortoleto tem mostrado consistência. Tá sempre colado no Hülkenberg na classificação, com diferenças de meio décimo para lá, meio décimo para cá. Só que na hora da corrida, os resultados simplesmente não aparecem. E aí fica a pergunta, será que a Sauber está mesmo entregando as mesmas condições para os dois pilotos? No Canadá, a diferença foi escancarada. Gabriel largou lá atrás e ainda teve que se defender como um leão de uma Williams, uma Red Bull e uma Racing Bulls, todas claramente com carros superiores. Conseguiu segurar, brigou com o que tinha e mesmo assim ficou fora dos pontos. Claro que o alemão tem mais tempo de pista, mas Bortoleto não está sendo superado em ritmo. Ele está sendo deixado de lado em decisões estratégicas, em chamadas de box, em posicionamentos que claramente não favorecem seu desempenho. Em várias corridas, Bortoleto vem com um ritmo parecido ao de Hülkenberg, mas é chamado tarde demais para o pit stop, ou recebe pneus piores, ou é colocado no meio do tráfego. No Canadá, mais uma vez, ficou visível que ele só conseguiu acelerar quando já tinha perdido posições importantes. E a fala dele após a corrida deixa isso no ar. Acho que ainda preciso dar um pouco mais o meu toque naquilo que quero da corrida, quando quero parar.